Eu não leio nada a não ser tweets antes de o Xandão desligar o Twitter e depois ligar de novo. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lua e eu não tô lendo mais com a mesma frequência que eu lia. Já deu um tempo, na real, que eu não leio nada a não ser tweets antes de o Xandão desligar o Twitter e depois ligar de novo. Acontece que durante um tempo eu li muito e aí eu parei de ler. Num geral, assim. Eu não conseguia me concentrar, qualquer coisa me deixava super entediada e aí eu parava. Simplesmente parava de ler. Então, tem várias coisas que eu comecei e nunca terminei. Tipo, eu comecei a ler O Silêncio das Mulheres e nunca terminei. E é um livro interessante, e eu queria terminar. E aí a desculpa que eu me dei foi: ah, é um livro mal pesado. Tipo, eu não quero terminar isso porque é pesado. Então eu decidi que eu vou propor um desafio pra mim mesma, que é: eu vou ler todos os livros que eu tenho na minha estante. Eu contei, e eles são 61, 62. E a boa maioria deles é de livros gringos. Mas tem um ou outro, tipo, Machado de Assis. E tem um Garcia Marques também. Tem Olga, que eu quero terminar de ler. Que eu tive que ler pra escola e nunca terminei. E afins, assim. Juro, pra fazer a prova, eu li um resumo na internet. Que eu não queria terminar. Ah, porque na época eu só lia, tipo, livros que eram jogar no modo easy, assim, sabe? Que não eram muito cabeçudos. E aí, tipo, sei lá, eu não queria ler. Uma vez eu comecei a ler Platão. Um professor me emprestou o livro. E aí eu li, tipo, até metade dele, assim. E depois eu devolvi, porque eu tava me sentindo culpada de demorar tanto. E o professor disse, tipo, você terminou? E eu disse, sim. E ele, não, né? E eu, não. Não terminei. Mas eu realmente quero voltar a ler com frequência. E isso entra num quesito que é: tô usando muito celular. Então, voltar a ler vai me ajudar a parar de mexer tanto assim no celular. Porque vício em telas, ele acontece com adultos também, tá bom? Não é só tipo, ai, temos que nos preocupar com as crianças e o vício em telas e afins. Adultos também. E aí aconteceu comigo e eu tô, tipo, fazendo um tratamento de choque, que é não deixar meu celular carregar no mesmo lugar onde eu vou dormir, porque às vezes eu fico, tipo, rolando o TikTok por horas e horas e horas e horas e horas e horas. E aí quando eu vou ver, eu perdi muito tempo de sono. E aí eu tô, tipo, acendendo vela, porque eu não tenho um abajur, ou qualquer coisa que valha. E eu queria comprar, tipo, aquelas lampadinhas que você coloca no livro, assim, e aí você consegue ler, que eu acho muito legais. E eu não sei se é realmente assim que funciona, porque eu nunca realmente vi uma delas. Mas, por enquanto, eu estou me contentando em acender uma vela e ler à noite. E eu tô lendo esse querido aqui, o livro da mitologia, do Thomas Bulfinch. Bulfinch? O Thomas, meu querido. E eu apelidei esse livro carinhosamente como Dumb Ways to Die, versão mitologia grega. Aliás, eu achava que eu sabia muita coisa sobre mitologia grega, mas não sabia. No caso, não sei. Nem um pouco. Então, meio que eu vou descobrir ao longo do tempo em que eu ler esse livro. Porque, por exemplo, eu já descobri que tem um mito grego que é muito parecido com o mito do dilúvio. E tem muitos paralelos entre, tipo, a Bíblia e coisas assim. Aliás, esse livro, ele tem uma vibe de Bíblia, sabe? Uma coisinha assim que me lembra um pouco a vibe da Bíblia. Mas conta a história do dilúvio, que foi quando os deuses achavam que o que a gente fez aqui não tá muito bacana, vamos refazer. E aí mandaram o dilúvio. E aí sobrou só duas pessoas.
né? Que eu tô realmente procurando aqui pra ver quem que é. Eu já esqueci. Aliás, é a segunda vez que eu gravei esse vídeo. Aí sobrou só o querido Deucalion e a Pirra, que era a esposa dele. E aí, tipo, eles estão vendo que o dilúvio tá rolando. E aí eles correm pro monte mais alto, que é o Parnaso. E aí eles ficam lá, tipo, até a água baixar, assim. E aí eles percebem que tudo foi de camiseta de saudades. E aí Deucalion vira pra esposa dele, a Pirra, e fala assim: bom, acho que a gente vai ter que, né, repopular isso aqui. Só que o engraçado é que, tipo assim, não é do jeito tradicional que você tá pensando. Não, eles pegam pedras e abrem as vestes, tipo, tiram roupa, e aí eles jogam as pedras pra trás. E aí as pedras viram seres humanos. Então, em nenhum momento houve um. E aí. Tem também o mito de Pandora, né? E aí tem muitos paralelos entre Eva e Pandora. E o legal desse livro é que ele coloca, tipo, vários pequenos excertos de outros autores, artistas e autores. E às vezes são, tipo, excertos de dissertações ou poesias e afins. Tipo assim, ó. Algumas são legais e outras nem tanto. Tanto que às vezes eu dou uma puladinha, porque. Sabe? Mas teve uma que eu grifei ontem, porque eu tô bem adiantada. Na real, eu tô na metade dele já. Então, e aí ontem eu tava lendo uma parte que fala sobre Pan e sobre como ele representa, tipo, ele passou, né, a representar o paganismo em determinado momento da história, assim. E aí tem um poema que eu grifei, porque ele me deixou muito tocada, assim. Que fala basicamente sobre como, quando o catolicismo vira a religião hegemônica das pessoas, no geral, sobre como o paganismo morre. E aí Pan morre, sabe? E aí teve essa poetisa, que é uma poetisa cristã, e Barrett Browning. E ela escreveu um poema que chama Pan é Morto. E aí eu queria ler um pedacinho pra você. Quer dizer, um pedacinho não, né? O poema que tem aqui. E, enfim. Se você não quiser ouvir, só pula pra próxima, porque aí eu vou começar a contar sobre como é Dumb Ways to Die. Eu vou botar a minutagem aqui em algum momento. Vou botar aqui. Tá bom? Então vamos ao poema. Pela tua beleza admitindo que uma beleza maior te conquista, pela nossa fértil imaginação, descobrindo o verdadeiro pelo falso. Não choremos. A terra continuará a girar, herdeira da auréola de cada deus, enquanto Pan jaz morto. A terra ultrapassou tais fantasias míticas que lhe foram cantadas em sua juventude. E esses afáveis romances soam enfadonhos perante a verdade. A carruagem de Febo já passou. Olhai, poetas, para o sol, e Pan jaz morto. E aí eu lembrei duas coisas. Eu lembrei, primeiro, do Percy Jackson. Não tem como esquecer de como todos os sátiros em Percy Jackson, tipo, estão procurando por Pan e como em determinado momento acreditaram que realmente Pan morreu. E aí só o Grover, tipo, que tava lá falando, galera, ainda estou sentindo a presença dele, né? Tipo, ele não virou camiseta de saudades ainda. E aí valer pra saber o que acontece, né? E outra coisa, antes desse poema aparecer, teve um outro poema de um outro cara que fala basicamente, tipo, sobre como às vezes ele queria voltar a ter essas crenças de que, tipo, tudo que você faz afeta a natureza e a natureza te afeta diretamente, piririporó, que algumas religiões acreditam até hoje, né? E que alguns povos acreditam até hoje, né? Que nós somos parte intrínseca da natureza tanto quanto ela é nossa. E por isso não tem essa coisa desse sentimento de você possuir alguma coisa, e sim de você pertencer a alguma coisa. E por você pertencer a isso, você precisa cuidar disso, né?
E aí, depois de um tempo, né, o capitalismo, ele fez com que a gente acreditasse que a gente possui as coisas. Então, do mesmo jeito que a gente possui a natureza, ela está aí para que a gente utilize ela para qualquer coisa. E aí a gente tem consequências tipo as queimadas e afins, sabe? Tipo, se ela está aí para que a gente utilize ao nosso bel prazer, então eu posso fazer literalmente o que eu quiser, porque isso é um recurso infinito, entre muitas aspas. E na real, não, tipo, isso, inclusive, tem partes aqui nesse livro que falam sobre, tipo, como era mal visto, por exemplo, você cortar uma árvore. Porque a partir do momento que você corta uma árvore, você tá matando uma ninfa, por exemplo. E aí tem um mito que fala sobre como isso aconteceu com um homem. Acho que ele era um homem que tinha dinheiro, né? Ele era muito rico. E aí ele vai cortar uma árvore muito específica que ele vai cortar por pura vaidade, assim, sabe? Não tem, tipo, por que ele fazer isso, e ele vai lá e corta essa árvore. E aí as ninfas que estão ao redor, tipo, começam a advertir. Ele fala, para, meu irmão, não faça isso. E a ninfa que mora dentro, ou que é essa árvore, né? Ela fala pra ele, olha, você vai me matar e você vai sofrer as consequências disso, porque as minhas irmãs vão me vingar, basicamente. E aí acontece, tipo, as irmãs dessa menina, dessa ninfa, vão até Deméter, né? Ceres, Deméter, e contam pra ela o que rolou. E aí Deméter fala assim, bacana, vai ter volta, sabe? E aí esse cara, ela pede que uma ninfa vá até a Fome, a deusa Fome. E aí, pra pedir pra Fome, tipo, ir lá e fazer com que ele não pare de sentir fome em momento nenhum. E ele fica tão dentro disso que ele acaba comendo os próprios membros e morre. Então, meio que os mitos são lições, né? Tipo, pra você não fazer coisas. Então, moral da história, não tire o que é desnecessário, sabe? Da natureza. Então, fica meio elas por elas, né? E aí, enfim, o outro poema, que era justamente o que o cara fala sobre isso, é do Wordsworth. E aí ele fala assim, por Deus, preferia ser um pagão, alimentado por crenças antiquadas, para que, de pé, neste prado agradável, vislumbrasse coisas que me fizessem menos abandonado. Contemplasse Proteu levantando-se do mar, e eu visse o velho Tritão tocando sua antiga corneta. Olha isso, sabe? Olha como, não sei, é um sentimento de solidão, assim, sabe? Acho que a gente tá tão dentro dessa coisa, dessa sociedade que realmente acredita que tudo está ali a seu bel prazer, que, primeiro, nada é suficiente, é uma coisa muito autofágica, tipo, você tá lá consumindo, até que você vai se consumir, que é o que tá acontecendo, sabe? E sei lá, eu acho que talvez faça bem que a gente sinta que, sei lá, uma justiça divina vai vir e tipo, séries e, sabe, e live. Então aqui essa punição, queria que... Enfim, né? Triste. Então, mas aí Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die, por quê? Porque muitas dessas pessoas, elas... Eu acho que elas acordam de manhã e aí elas pensam, como eu posso provocar os deuses hoje? E aí uma dessas queridas foi a... Ai, como eu queria que tivesse um Ctrl F aqui só pra eu achar o nome dela. Mas foi uma querida que tinha muitos filhos. E aí ela era rainha de uma dessas cidades-estado da Grécia, e ela viu uma procissão que estava sendo feita pra mãe de Ártemis e Apolo. Eu vou dar um Google aqui, porque eu não vou encontrar aqui. Peraí. Mãe de Ártemis e Apolo. Leto. Ela tava vendo essa procissão pra Leto, e aí ela ficou muito puta, tipo... Ela ficou muito brava, e aí ela foi lá no meio da galera e falou assim, escuta aqui, por que vocês estão fazendo uma procissão pra Leto, sendo que ela não tem
Nada, ela só tem 2 filhos. E eu tenho 5 de cada. Tipo, eu tenho 5 filhos homens, 5 filhas mulheres. E ela ficou lá se gabando disso, tipo, falando que as pessoas, na verdade, deveriam reverenciar a ela e não a Leto, porque se a gente tá botando na balança aqui, eu acho que eu mereço mais do que ela e afins. E aí. E aí, sabe o que aconteceu? Leto chegou em Artemis e em Apolo e falou assim: você vai deixar ela falar assim de mim? E aí, sabe o que eles fizeram? Mataram todos os filhos dela. Que é pra ela parar de ser besta. Aí, ainda em Apolo, tem um conto de um querido que ele fala assim: que o querido era filho de Apolo com uma ninfa. E aí, esse cara, por muito tempo ele não soube quem era o pai dele. E aí, ok, tipo, ele não soube quem era o pai dele, até que quando ele atingiu certa idade, a mãe dele virou pra ele e falou assim: escuta, seu pai é Apolo. Aí ele falou: mãe, brincou. E aí ela, tipo, não, seu pai é Apolo, e é isso. E aí ele começou a espalhar pra Deus e todo mundo que o pai dele era Apolo, só que ninguém acreditou nele. Então, ele chegou na mãe dele, muito bravo, e falou: mãe, ninguém acredita que meu pai é Apolo. E aí a mãe dele falou: tá bom, vai lá e fala com ele. Simples, resolver esse problema. E aí ele foi até o grande castelo de Apolo, em que Apolo estava lá, todo lindo, belo, sentado no seu trono, com o dia e a tarde e a noite. A noite não, né? Porque a noite é a irmã dele. Mas o dia e a tarde, o entardecer e o tempo e todas essas personificações dessas coisas e tudo mais. E aí o cara chega pra ele e fala assim: escuta, Apolo, você é meu pai, né? Tipo, eu sou filho da fulana e tal. E ele, putz, verdade. Sua vida inteira eu não te assumi, mas agora eu te assumo. Sim, você é meu filho. E aí, bem melhor que o pai dele, inclusive. E aí o Apolo, ele fala assim: cara, já que estamos aqui nesse momento muito felizes de pai e filho, me pede qualquer coisa que eu vou te dar. E ele não devia ter feito isso. Porque aí, o querido olhou pra ele, olhou pra carruagem do sol, olhou pra ele de novo, olhou pra carruagem do sol mais uma vez e falou: tá aí, eu quero pilotar a carruagem do sol. E aí ele falou: bom, tudo menos isso. Aí ficou lá, birrinha, né, batendo o pé. Não, pai, eu quero. E aí Apolo começou a falar pra ele: então, é que assim, não é muito legal, né? Tipo, às vezes nem eu aguento o tranco, porque é um perrengue, sabe? Tipo, não é muito legal. Piriri pororó, sabe? Eu acho que você não devia fazer isso. E aí o cara foi lá, bateu o pé, subiu na carruagem. Adivinha, deu errado, porque Apolo falou pra ele que ia dar errado, que ele não ia conseguir, ele não conseguiu e caiu e morreu. E assim, são vários, sabe? Tem tipo o clássico, o mito de Ícaro. Vários. Se algum mais legal aparecer, que é muito Dumbwaste, daí eu volto aqui pra te contar. Mas, pelo que eu sei desse livrinho aqui, ele tem outras mitologias. Ele tem mitologia egípcia e hindu. Só que é uma pincelada, porque a boa maioria dele é realmente sobre a mitologia grega com os nomes de mitologia romana. E é isso. Eu espero realmente começar a ler mais. E essa experiência aqui tá sendo bem bacana. Se você quer ler um livro de mitologia que fale só sobre mitologia e não tenha, tipo, uma história por trás, tipo, uma história muito fantástica, tipo Percy Jackson, ou Filhos de Sangue e Osso, ou As Crônicas dos Kane, ou qualquer coisa que valha, esse daqui é legal. E se você tiver um livro de mitologia que não seja... que seja egípcia, ou que seja hindu, ou que seja, sei lá, tipo... sobre as crenças dos gênios do mundo árabe, eu quero muito ler. Se você tiver indicações, me indica aqui embaixo, por favor. E por hoje é só. Espero que você tenha curtido. Acho que o próximo livro que eu vou ler vai ser Os Gêmeos, da Pauline Alphen. Porque eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro e eu comprei ele quando eu tinha 14 anos, eu acho. E eu li há muito tempo, mas ele tem essa vibe meio de reconexão com a natureza depois que tudo deu errado, sabe? E pelo que eu me lembro. Então eu quero reler pra ver se eu vou sentir a mesma coisa. E por hoje é só. Me segue no Instagram, lulisverso, L-U-L-I-S verso, _. No Twitter também é a mesma coisa. Compra meu livro, vou deixar na descrição, é uma novela. Tem bruxas e found family e adolescentes fazendo merda. E
E uma família real. E irmãos. São 3 irmãos, uma menina e 2 meninas, e ela tá sempre falando que eles são idiotas. Acho que é isso. Beijo!